Olá, minhas irmãs! Hoje nós estamos dando início à nossa aula 9 e lembrando o nosso tema, Guerra de Reinos, a batalha pela sua mente. É muito importante que a gente entenda qual é a guerra onde nós estamos inseridos e qual que é o alvo dos inimigos, que é realmente tomar o território que se chama mente, para que, infelizmente, através da conquista da nossa mente, eles possam vencer essa guerra. Mas eu e você, nós estamos aqui, atentos, vigilantes, lançando luz sobre todas essas estruturas de persuasão, para que a gente possa, em nome de Jesus, vencer essa guerra, amém? E hoje a gente vai falar sobre uma cultura de morte que, infelizmente, está presente hoje, até mesmo dentro das igrejas, que traz para a gente a ideia do aborto ser um privilégio. Então, nós vamos avaliar isso, historicamente falando, para saber como é que foi, como que se iniciou essa construção. E eu quero que vocês estejam atentas, porque nós estamos estudando as ondas do feminismo e ainda nós estamos lá na primeira onda, porque nesse primeiro momento da história, que é o início dos anos 1900, é que aconteceu o movimento das sufragistas na Inglaterra. Nos Estados Unidos isso aconteceu um pouco antes. Também foi nesse momento que a gente vê essa movimentação de um personagem em torno do aborto, e é por isso que ainda nós estamos na primeira onda. Vai levar um tempinho para a gente conseguir chegar ali na segunda onda. Também a gente viu na última aula a Revolução russa, né? Coordenada pelos bolcheviques, e todo o impacto daquilo numa sociedade, esse laboratório realmente das teorias de Marx, também acontecendo ali no início dos anos 1900. Então, a gente está visitando algumas situações muito importantes, alguns acontecimentos importantíssimos que ocorreram justamente nesse período que a gente chama de primeira onda do feminismo. Ok? Então, vamos iniciar nossa aula hoje. Para a gente falar de cultura da morte, né, ou a verdade sobre o aborto, nós temos que trazer essa personagem que é a Margaret Sanger. Quem é essa mulher? Ela foi uma mulher que se levantou ali nos anos 1900 como alguém que defendia arduamente a eugenia e o controle da natalidade. O que é eugenia? A eugenia, ela entende que todas as pessoas defeituosas, raças inferiores, devem ser exterminadas porque acredita-se numa raça superior. Uma raça onde há um nível de perfeição, geneticamente falando. Então, a eugenia ela vai tratar de exterminar aqueles que são indesejáveis. E a Margaret Sanger foi uma mulher que defendeu isso durante toda a sua vida. Então, como diz o texto aqui, ela foi uma líder, né, dos movimentos de eugenia e controle de natalidade, que eventualmente levaram, né, à descriminalização da contracepção e do aborto. Então, Sanger foi a principal arquiteta da cultura moderna da morte, e seu legado agora inclui a morte de mais de 60 milhões de crianças inocentes e abortadas cirurgicamente somente nos Estados Unidos. Vamos entender um pouquinho como é que foi a vida pessoal da Margaret Sanger. Ela nasceu nos Estados Unidos, em Nova York, no dia 14 de setembro de 1879, e ela nasceu numa família grande. Ela foi a sexta de 11 filhos. Isso é muito comum. A gente sabe que, né, os nossos bisavós, avós tiveram muitos filhos, né? Não existia toda essa cultura de contracepção, então as pessoas iam tendo seus filhos como algo natural, né? O pai da Margaret Sanger, particularmente, ele era um defensor do socialismo, então ele já tinha uma mente mais revolucionária, né? Tinha toda aquela crítica à igreja. E apesar da mãe dela ter lá uma afinidade com a igreja, ter feito tudo aquilo que era tradição, aparentemente levado ela para se batizar, né, numa igreja católica, provavelmente, o pai já deixava bem claro as suas críticas, né, a toda esse ambiente religioso. E a Margarete se identificou muito com ele. Quando ela foi chegando assim na idade de se formar, ela começou um treinamento para enfermagem. Naquela época não existia como hoje, né, a faculdade, né,
de enfermagem, mas existiam cursos, né, onde elas eram capacitadas para executar esse tipo de trabalho. E ela nos conta que foi no seu trabalho, visitando as comunidades pobres, que ela viu aquelas mulheres sem condições nenhuma, com muitos filhos. E as famílias muito grandes traziam para ela um grande desespero. Alguns historiadores dizem que ela tinha uma certa repulsa, um certo ódio a famílias grandes, porque ela acreditava que família grande trazia para ela menos condições de privilégios. Então, como ela tinha lá muitos irmãos, então ela tinha menos comida, menos roupa, menos conforto. E ela começou a pegar uma aversão por essa coisa de família grande. E ali no seu trabalho como enfermeira, ela notou isso em várias comunidades, as mais pobres principalmente, famílias muito grandes sem nenhum recurso. Margarete acabou se casando com William Sanger, ele era um arquiteto, eles tiveram 3 filhos, mas ela vivia uma vida bem conturbada, tinha vários casos extraconjugais e eles acabaram se divorciando menos de 20 anos depois do casamento. E aí, em 1922, um ano depois dela ter se divorciado do William, ela se casou com um milionário, um homem que era herdeiro aí de uma grande fortuna. E isso para ela foi muito bom, porque ela realmente precisava de recursos para atingir seus objetivos ali, que era propagar algumas ideias que ela tinha em mente. Então, o que a Margaret tinha em mente, né? A Margaret Sanger, ela acreditava que realmente existia uma raça superior. E a sociedade, ela tinha pessoas indesejáveis, pessoas que tinham alguns prejuízos ali genéticos e elas deveriam ser eliminadas. Então, ela escreveu em um periódico dizendo assim: a raça humana poderia, ela disse nesse periódico, né, que a raça humana poderia ser melhorada se certas pessoas não se reproduzissem. Típico dessa filosofia foi um artigo de abril de 1924, no qual Sanger compara a eugenia ao que um jardineiro ou um fazendeiro faz com plantas e animais. Então ela diz: como podemos criar uma raça de puro sangue humano a menos que sigamos o mesmo plano? Devemos transformar esse país em um jardim para crianças, em vez de um terreno desordenado invadido por ervas daninhas humanas. Então, olha só o que ela pensa. Ela pensa assim: crianças que nascem com deficiência, crianças indígenas, latino-americanas, asiáticas, não fazem parte das pessoas desejáveis geneticamente desse jardim. Então, elas são consideradas ervas daninhas. Elas vão causar um desequilíbrio nesse terreno. Então, para a gente ter realmente uma raça puro sangue humano, o que a gente tem que fazer? Um plano para exterminar os indesejáveis. E, posteriormente, em seu livro, quando ela vai resumir a questão da eugenia e do controle de natalidade, ela diz que é o seguinte: é o processo de extirpar os inaptos, de impedir o nascimento de defeituosos ou daqueles que se tornarão defeituosos. Então, a Margarete, ela não mede palavras para dizer que realmente ela tem muito problema em admitir que uma pessoa, por exemplo, que nasceu com deficiência, tenha filhos. Porque assim como aquela pessoa deficiente, ela conclui que os filhos daquela pessoa serão deficientes. Então, para que essa erva daninha não cresça nesse jardim chamado sociedade, algo precisa ser feito. Essa pessoa tem que ser impedida de ter descendentes, né? Então, ela também cria que os negros, os latinos, os asiáticos não são essa raça puro sangue, que tem um nível de inteligência, de beleza, de perfeição desejável. Então, continuando aqui, isso, né, essa questão dessa eugenia, dessa maneira de exterminar os indesejáveis, foi assim algo que a Margarete defendia, e os historiadores dizem que ela teve um encontro com Adolf Hitler, ela falou sobre todo esse entendimento que ela tinha,
né? E ele ficou realmente impressionado com toda essa proposta dela. E a gente vê que futuramente, ali no período da Segunda Guerra Mundial, Hitler pega essas ideias de Margaret e coloca em prática, porque ele entende que os judeus são os indesejáveis, são aqueles que devem ser exterminados. E a gente vê todo um trabalho científico sendo feito na ocasião do Segundo Reich, todo um trabalho onde era medido ali, como a imagem mostra, padrões de beleza, né? O que é um padrão desejável? Então, tinha todo um estudo do rosto perfeito, da fisionomia perfeita, da altura perfeita. Eles selecionavam essas pessoas que eram padrões de beleza para que elas tivessem filhos, porque eles entendiam que ali eles dariam continuidade a todos aqueles padrões, né? Tanto os mais inteligentes, os mais bonitos, os mais altos. Isso aconteceu de fato lá na Alemanha. E a Margarete, ela acreditava o seguinte, que pessoas também, por exemplo, que tinham um histórico de criminosos, desempregados, prostitutas, viciados em drogas, isso também era um defeito, era uma falha genética e deveria, então, ser exterminada. Essas pessoas deveriam ser alvo de algum trabalho, de alguma política pública que pudesse impedir que essas pessoas tivessem descendentes. Então, era assim que a nossa personagem aqui principal dessa cultura de morte, é assim que ela pensava. E a Margarete, é claro, já que ela tinha todo um conceito racista bem profundo, ela simpatizou e se aproximou desse grupo da Ku Klux Klan, que era um grupo extremamente racista, violento, que matava negros lá nos Estados Unidos. Inclusive, ela foi convidada para fazer uma palestra para eles, para explicar todo esse entendimento que ela tinha da eugenia, né? Como se faria essa eliminação dos indesejáveis, como é que a gente pode construir uma sociedade puro sangue. Então, ela se identificou e se aproximou desse grupo. E ela também teve parceiros nessa construção, né, desse entendimento. E um deles era o Dr. Clarence Gable, da Procter Gable. Ele é um dos herdeiros, até hoje existe essa empresa, né, que faz vários produtos famosos. Aí, se eu não me engano, a Johnson é da Procter Gable. E ele trabalhou com a Margaret, só que ele disse o seguinte: a gente vai ter que fazer um trabalho dentro da comunidade negra para que eles não percebam que o alvo são eles. E aí a gente vai ter que fazer isso através dos seus ministros. Então a ideia é recrutar ministros, né, da igreja negra que encorajassem as mulheres negras a praticar o controle de natalidade, reduzindo assim o número de bebês negros. Então, olha só o que em 10 de dezembro de 1939 Sanger escreveu para esse Dr. Clarence, né? Não queremos que se espalhe que queremos exterminar a população negra. E o ministro é um homem que pode endireitar essa ideia se ela ocorrer a qualquer um de seus membros mais rebeldes. Então, assim, né? O projeto negro que foi concebido pelo Dr. Clarence ainda teve esse estímulo da Margarete, né? Vamos mesmo chamar aí os ministros, eles vão ser o nosso porta-voz. E olha só, isso traz para a gente uma informação de uma estratégia que essas pessoas usam, que até hoje é muito comum. Se você quer convencer a igreja de uma política, de uma agenda, se você quer que os membros da sua igreja acreditem numa pauta que muitas vezes traz prejuízos para ela mesma, como é que você vai fazer para seduzir essas pessoas? Você usa os seus pastores. Você vai capturar esses pastores, você vai contratar, você vai usar estrategicamente pastores que representem essa agenda posicionados nesses lugares de influência. E o que eles falam ali, antes muito mais do que hoje, é sagrado. Eles vão obedecer, a igreja obedece. Então, vai entender realmente que há toda uma verdade naquilo que é proposto, né? Como, por exemplo, né, o controle de natalidade. Então, Sanger tinha um problema com a família grande. Ela acreditava que isso era um mal, que isso não deveria continuar. Então, o que ela dizia? Ela dizia assim: muitas
pessoas talvez acharão inútil ir mais longe na demonstração da imoralidade das famílias numerosas. Da imoralidade. Ela acredita que ser uma família grande é imoral, não contribui, né? Mas como ainda há uma abundância de provas na mão, podemos ser oferecidas para que o bem daqueles que encontram dificuldades em ajustar ideias antiquadas aos fatos. A coisa mais misericordiosa que a família numerosa faz com um de seus membros infantis é matá-lo. Olha o que essa mulher está dizendo. Se você quer fazer um ato de compaixão, de misericórdia com seus filhos, faz o seguinte, aborta, né? Porque uma família numerosa não vai ter recursos financeiros, então você não vai conseguir dar uma vida digna para os seus filhos, então é melhor abortar. Era assim que Margaret ela pensava, né, a respeito das famílias numerosas. E aí a gente vê depois que ela funda a Paternidade Planejada, que é uma clínica lá nos Estados Unidos, que vai trabalhar, supostamente, entre aspas, com a saúde da mulher. Mas qual é o papel dessa clínica? É justamente convencer as mulheres de que elas precisam ter cada vez menos filhos. Então, era distribuído pílulas anticoncepcionais, todos os métodos contraceptivos possíveis eram divulgados, eram ensinados, eram endossados, e também, principalmente, o aborto. Então, a Margaret levantou essa bandeira do aborto, foi uma das que mais enfatizou, defendeu o aborto. Supostamente, assim, o plano da Margaret, né, defendidos por aqueles que a simpatizam, é de que ela estava preocupada com a qualidade de vida, né, daquelas mulheres, com os riscos que aquelas mulheres tinham por tentar abortar nos cortiços, nas periferias americanas, sem nenhum acesso à saúde. Então, essas mulheres colocavam em risco a sua própria vida. Então, claro, isso sempre vai ser um argumento. Mas acontece que quando a gente vai ouvir a Margaret na sua essência, você vai ver o quanto ela é eugenista, o quanto ela odeia alguns tipos de raça, o quanto ela acredita numa raça puro sangue, e isso dela divulgar o aborto é uma maneira de impedir o crescimento dessas populações que ela não gosta, que ela acredita que sejam ervas daninhas. Então, quando a gente aproxima a nossa lente, nós sabemos exatamente qual é a intenção da Margaret, né? E não é o que a gente olha num primeiro momento e pensa, puxa, né? Como ela se preocupava com a saúde da mulher, como depois passou a ser divulgado. Então, isso começou lá em Nova York, ela começou com essas clínicas nos bairros mais pobres, como Brooklyn, né? E passou a divulgar, então, todo esse trabalho de eugenia mesmo. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, essa organização, né, Paternidade Planejada, tem mais de 600 clínicas de saúde nos Estados Unidos. É a maior provedora individual de aborto nos Estados Unidos. Em seu relatório anual de 2014, a Paternidade Planejada relatou ter atendido mais de 2,5 milhões de pacientes e mais de 4 milhões de consultas clínicas, e realizado um total de quase 9,5 milhões de serviços discretos, incluindo 324 mil abortos. Olha a receita, né, o que entra de dinheiro nessa organização fundada pela Margaret Sanger anualmente, né? 1,3 bilhões de dólares. Então, desse valor, 530 milhões vem do governo, vem de impostos. Então, cerca de 43% da receita da paternidade planejada vem de reembolsos do governo, subsídios fiscais do governo. Então, isso aqui é uma amostra, né, dos anos 2014 e 2015. My name is Gianna Jessen, and I would like to thank you so much for the opportunity to testify here today. My biological mother was 7.5 months pregnant when she went to a Planned Parenthood and was advised, and they advised her to have a late-term saline abortion. This method of abortion burns the baby inside and out,
blinding and suffocating the child, who is then born dead, usually within 24 hours. And there should be a photo there. Yes, this is what I survived. Instead of dying, after 18 hours of being burned in my mother's womb, I was delivered alive in an abortion clinic in Los Angeles on April the 6th, 1977. You can see a photo as well of my medical records. My medical records state, born alive during saline abortion, 6 a.m. Victory. Thankfully, the abortionist was not at work yet. Had he been there, he would have ended my life with strangulation, suffocation, or leaving me there to die. Instead, a nurse called an ambulance, and I was rushed to a hospital. Doctors did not expect me to live. I did. I was later diagnosed with cerebral palsy, which was caused by a lack of oxygen to my brain while surviving an abortion. I was never supposed to hold up my head or walk. I do. And cerebral palsy, ladies and gentlemen, is a tremendous gift to me. I was eventually placed in foster care and later adopted. And hear me clearly, I forgive my biological mother. Within the first year after my birth, I was used as an expert witness in a case where an abortionist had been caught strangling a child to death after being born alive. Margaret Sanger, the founder of Planned Parenthood, said the following: "The most merciful thing that a large family does to one of its infant members is to kill it." Planned Parenthood is not ashamed of what they have done or continue to do, but we will have to give an account as a nation before God for our apathy and for the murder of over 50 million children in the womb. Every time we falter in courage as individuals and fail to confront this evil, I wonder how many lives have been lost in our silence while we make sure we are lauded among men and that we don't offend anyone. How many children have died and been dismembered and their parts sold for our ego, our convenience, and our promiscuity? How many Lamborghinis were purchased with the blood of innocent children? The blood that cries to the Lord from the ground, like that of the blood of Abel. Not one of them, ladies and gentlemen, is forgotten by him. I would ask Planned Parenthood the following questions. 38 years later, I would ask them these questions. If abortion is about women's rights, then what were mine? You continuously use the argument, if the baby is disabled, we need to terminate the pregnancy, as if you can determine the quality of someone's life. Is my life less valuable due to my cerebral palsy? You have failed in your arrogance and greed to see one thing. It is often from the weakest among us that we learn wisdom. Something sorely lacking in our nation today, and it is both our folly and our shame that blinds us to the beauty of adversity. Planned Parenthood uses deception, the manipulation of language, and slogans such as a woman's right to choose to achieve their monetary aims. I will illustrate how well they employ this technique with the following quote: "The receptivity of the masses is very limited. Their intelligence is small, but their power of forgetting is enormous. In consequence of these facts, all effective propaganda must be limited to a very few points and must harp on these in slogans until the last member of the public understands what you want him to understand by your slogan." Adolf Hitler. We often hear that if Planned Parenthood were to be defunded, there would be a health crisis among women without the services they provide. This is absolutely false.
Pregnancy resource centers are located nationwide as an option for the woman in crisis. All of their services are free and confidential. They can be reached by texting helpline to 313131. There is access to vital exams for women other than Planned Parenthood. We are not a nation without options. Planned Parenthood receives $500 million of taxpayer money a year to primarily destroy and dismember babies. Do not tell me these are not children. A heartbeat proves that. So does 40 ultrasounds, so do I. And so does the fact that they are selling human organs for profit. Do not tell me this is only a women's issue. It takes both a man and a woman to create a child. And to that point, I wish to speak to the men listening to me. You are made for greatness. You were born to defend women and children, not to use and abandon us, nor sit idly by while you know we are being harmed, and I am asking you to be brave. In conclusion, let me say, I am alive because of the power of Jesus Christ alone, in whom I live, move, and have my being. Without him, I would have nothing, and with him, I have all. Thank you. Thank you, Ms. Jessen, for that compelling testimony. Como é que toda uma sociedade americana fundada, né, no protestantismo, que tem a Bíblia como fundamento de uma nação, como é que essa sociedade chegou a esse ponto de repassar de verba pública um valor como esse, $500 milhão anualmente, para subsidiar uma política de aborto? Como é que isso aconteceu? Então, a Margaret, ela teve apoio de muitas pessoas ao longo do tempo, né? E aí, uma das pessoas que acabou apoiando e endossando esses trabalhos da Margaret foram os Rockefellers. Os Rockefellers, no início dos anos 1900, era a família mais rica dos Estados Unidos. Eles trabalhavam no ramo do petróleo e era uma família muito poderosa. E, na ocasião da Primeira Guerra Mundial, eles resolveram, depois que eles viram aquele caos do mundo, pensar um pouco como seria possível, né, a sociedade entrar num caos se viesse a faltar comida. Eles começaram a questionar o crescimento populacional e se preocupar com isso. Então, no primeiro momento, os Rockefeller fundaram uma organização social que realizou estudos na área da saúde, então, para conter todo tipo de prejuízos sanitários, né, de pragas mesmo, até de verminose, tudo isso os Rockefeller fizeram no começo dos anos 1900, mas eles também estavam preocupados com o crescimento populacional. E houve toda uma convergência da fala de Margaret Sanger com a preocupação dos Rockefeller, que eles precisavam mesmo combater o crescimento populacional, porque eles acreditavam que chegaria um momento em que a população do planeta seria tão grande que não teria condições de se autossustentar, então geraria um caos, fome, pestes, guerras, por causa da população grandiosa e a falta de controle dessa população. Então, os Rockefeller começam a injetar dinheiro ali, desde o começo, né, da paternidade planejada, que é essa organização da Margaret, e eles fazem isso até hoje. Então, os Rockefeller e a Fundação Rockefeller, que é bilionária, que a gente tem uma imagem aí da sede global da Fundação Rockefeller em Nova York, sempre abasteceu os projetos da Margaret Sanger, sempre investiu nessas clínicas que a Margaret difundiu, né? E sempre também houve uma conexão, né, com essas ideias de realmente controle populacional. Então, realmente, por que não ensinar as mulheres sobre seus direitos, né? Por que não fazer a mulher acreditar que ela não precisa ter filho a qualquer hora? Então, eles foram aqueles que investiram muito em contraceptivos, no desenvolvimento de pílulas contraceptivas e na distribuição, principalmente em países pobres.
foram os Rockefeller que investiram dinheiro também para desenvolver essa agenda do aborto. Então, os Rockefeller foram a primeira organização, né, global que abraçou essa ideia. Hoje a gente tem outras, né, muitas organizações internacionais que injetam um dinheiro absurdo para a propagação do aborto, né, dessa agenda de morte, porque eles estão preocupados realmente com o crescimento populacional e eles estão dispostos a tudo para te convencer que o aborto é uma boa ideia. A gente vê que a Margaret fez dessa bandeira, né, a razão da sua vida aí até a morte, mas ela também era uma mulher que tinha uma vida muito promíscua. Então ela se casou várias vezes, teve dezenas de amantes, e quando deixou de ser atrativa para o sexo oposto, passou a comprar a companhia de garotos jovens. Ia de festa em festa para aliviar sua solidão, mas como ninguém lhe fazia caso, recorreu ao álcool. Vagava bêbada durante a noite e teve que ser internada em uma clínica até o fim de seus dias, em setembro de 1966, aos 87 anos de idade. Então, essa foi a vida bem vivida de Margaret Sanger, uma mulher que defendia que existia uma raça pura, defendia mesmo que existe uma raça pura e que não fazia parte dessa raça puro sangue os indígenas, os latinos, os negros, os asiáticos, e ela fez de tudo para que essas comunidades tivessem acesso ao aborto, né, à esterilização, aos contraceptivos, e assim o objetivo dela era impedir que essas comunidades crescessem, principalmente ali dentro dos Estados Unidos. É claro que ela fez depois todo um trabalho que saiu das fronteiras americanas, que foi para outros países, né? Como as organizações também internacionais fazem até hoje. Futuramente a gente vai falar só sobre essas grandes organizações internacionais, mas a Margaret, ela deixou esse legado, essa agenda da morte. Então, o que eu queria que você pensasse comigo? Como é vendido o aborto hoje pelos defensores dos direitos humanos? Como é que o aborto é defendido? Vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, a gente tem aqui o Fundo da População das Nações Unidas. Então, o que é esse braço da ONU, né? Ele trabalha exatamente essa pauta do controle populacional. Olha só, eles usaram a própria Margaret e uma fala dela para convencer você de que você tem que ter os seus direitos garantidos. Que direito é esse? Do aborto. Olha o que ela fala. Nenhuma mulher pode chamar-se livre quando não tem controle sobre seu próprio corpo. É daqui que nasce essa ideia de meu corpo, minhas regras, né? Meu corpo, minhas regras. Eu tenho o direito de fazer do meu corpo aquilo que eu bem desejar. Inclusive abortar, que essa a intenção, é te convencer disso. E a Margaret, mesmo com todo esse passado sombrio, né, uma mulher extremamente racista, que odiava vários povos, etnias diferentes, como os latinos, os negros, os asiáticos, os índios, está sendo usada aqui como alguém pode nos ensinar sobre direito. Não é estranho isso? Pois é, mas a ONU, ela abraçou essa ideia porque a ONU, inclusive, é uma organização global que acredita no controle populacional e a agenda deles trabalha de maneira violenta para convencer as mulheres, principalmente negras e da periferia, que elas devem abortar. Então, esse é um dos braços da ONU e eles não são nem um pouco discretos quando querem te convencer disso. Então, olha só qual que é as propagandas, né? Como que eles vinculam isso. Então, eles dizem assim, ó, uma menina com menos de 15 anos tem 3 a 4 vezes mais probabilidade de morrer por complicações relacionadas à gravidez que uma jovem entre 15 e 19 anos. Então, o que eles estão querendo dizer? É arriscado. Se você está grávida, a melhor opção para você é o aborto. Você não vai colocar sua vida em risco, né? Aí, por exemplo, aqui, ó, acelerar a promessa. Para ter um mundo onde as mulheres possam decidir se querem ter filhos, quando e quantos. Como é que isso é possível? Aborto. Porque se acontecer de você ficar grávida,
Então, você não precisa acabar com seus planos, com a sua carreira, né? Você acabou de ser promovida, como é que você vai ter um filho? Você vai perder essa oportunidade única na sua carreira? Não, decide. Você que decide quantos filhos você quer ter, quando você quer ter, né? E ali do lado também, mais uma dessas propagandas, né? Desse fundo populacional, fundo da população, que tem exatamente essa agenda, né, de controlar o crescimento populacional. E olha o que eles dizem aqui. Nascidos vivos de mães de 19 anos ou menos, isso é um dado de 2016 do IBGE. Então, está falando assim, né? No norte, só 23%, no nordeste, 20%, centro-oeste, 16%, sudeste, 14%, sul, 14%. Então, geralmente eles querem te convencer, através desses argumentos, do quanto isso é arriscado, né? Então, por que não, assim que você sabe que está grávida, você não aborta? Olha os riscos, né? Essas meninas não estão prontas para ter bebê, então elas não tomam os cuidados necessários. Então, tem toda uma política, né, que eles vêm, às vezes, de uma maneira muito sutil, tentando te convencer do perigo de uma gestação. A gestação passou a ser uma das coisas mais perigosas que a mulher pode lidar, né? Então, o que nós vemos aqui é uma cultura da morte sendo estabelecida nos Estados Unidos, com um repasse de verbas públicas bilionário, por causa de uma mulher que resolveu levantar a bandeira, né, de que o aborto deveria ser algo acessível, deveria ser uma cultura, deveria ser difundido, teve apoio de poderosos e hoje ainda ela é ícone, né, de uma mulher que trouxe dignidade, direitos às mulheres, né? A Margaret Sanger, que odiava tantos, né? E que agora ela é ícone disso. Só que acontece que um pouco depois, né, de toda essa construção que a Margaret Sanger promoveu, a gente sabe que nos anos 60 teve toda aquela revolução cultural nos Estados Unidos, o movimento de Woodstock, e ali muitas mulheres feministas acabaram se engajando de uma maneira absurda para que as pautas feministas pudessem ter o seu espaço dentro das políticas públicas. E essa advogada que está aqui do lado dessa moça, essa senhora de blusa de bolinha, ela era uma feminista. E ela encontrou com essas pessoas desempregada de 22 anos, solteira, grávida pela terceira vez, viciada em drogas, que tentava um aborto e não conseguia, né? Porque já estava até com a gestação avançada ali. E aí essa advogada feminista falou assim, não, isso é uma boa ocasião para que a gente busque a regulamentação ou a descriminalização do aborto nos Estados Unidos. Isso aconteceu no Texas, foi toda uma disputa no tribunal, porque eu vou até ver se eu acho o nome dele aqui, um promotor que representava o Texas, né, um promotor público do condado de Dallas, Henry Wade, ele não permitiu o aborto, ele proibiu o aborto dessa pessoa, né, dessa norma. E aí ele acabou indo para os tribunais depois, essa advogada entrou em defesa da norma e eles acabaram promovendo a descriminalização do aborto, né? O acesso ao aborto em solo americano. Isso foi uma decisão da Suprema Corte americana no dia 22 de janeiro de 1973. Depois de quase 50 anos, houve um retrocesso nessa decisão. Então, foi uma vitória da Igreja americana que orou por quase 50 anos para que fosse revogado essa questão do aborto. E olha só, se a gente for olhar bem a história dessa mulher, uma das falas, né, da época é de que ela tinha sido abusada, depois foi desmentido, né? O que, na verdade, assim, usaram de tudo para que ela pudesse ser vista como uma vítima que estava sendo privada dos seus direitos, né? No final, ela acabou nem abortando, ela acabou entregando o filho para adoção, a filha para adoção, né? Assim como seus outros filhos também, mas era uma mulher que tinha uma vida muito promíscua, desorganizada, vivia também, em vários casos, lésbicos, né? Com as suas parceiras. Era uma pessoa extremamente desorganizada, mas ela foi usada
como um personagem para que essa militância feminista conseguisse a regularização do aborto nos Estados Unidos. Foram 50 anos, quase, de espera dos pró-vida, da igreja cristã conservadora nos Estados Unidos para que isso fosse revogado, e isso aconteceu agora, recentemente, nesse ano, e foi assim um momento de grande comemoração, né, dos cristãos, os cristãos que nunca deixaram de interceder e marcharam, né, diligentemente para que isso caísse. Nós sabemos as implicações espirituais que o aborto pode trazer para uma nação. Então, olha como nós estamos hoje, a população global. Nós estamos chegando em quase 8 bilhões de pessoas espalhadas pelo planeta Terra. Se a gente vê, a China ainda está lá liderando com 1 bilhão, quase 1,5 bilhão de pessoas, assim como a Índia, né, com quase 1,5 bilhão de pessoas. Os Estados Unidos, 334 milhões, Indonésia, 279 milhões, Paquistão, Nigéria, o Brasil está em 7º lugar, com 215 milhões de pessoas. Quando essas agentes do controle populacional, eles veem isso, eles ficam desesperados. E eles querem que realmente haja um controle do crescimento populacional. E para isso a gente vai usar as ferramentas que forem necessárias. E o aborto é uma delas. Se você instala a cultura do aborto numa sociedade, você consegue naturalmente controlar o crescimento populacional. Mas interessante, o que a gente vê, o que aconteceu nos Estados Unidos, é que a Margaret, ela curiosamente colocou as suas clínicas de aborto em bairros negros, em cidades mais pobres, regiões mais pobres, onde havia negros, latinos, indígenas. E hoje, o grupo que mais pratica aborto nos Estados Unidos são os negros, são as mulheres negras, ou seja, ela conseguiu o seu objetivo. A Margaret não quer que a elite americana aborte, ela não quer, né? Tanto que todos esses poderosos, que inclusive, né, a família Rockefeller, por exemplo, é um exemplo disso, ninguém lá na família Rockefeller aborta. Quem que aborta? Quem aborta é aqueles que moram no gueto, são as famílias pobres. Então a Margaret, através de um plano brilhante, propondo o aborto como se fosse um direito, como se fosse a garantia de direitos, como se fosse um programa de saúde para a mulher, ela garante que as mulheres que geraram filhos indesejáveis, elas tenham a iniciativa de abortar os seus filhos para que não cresça, né, o grupo de negros nos Estados Unidos, o grupo de latinos, o grupo de índios, de asiáticos. Então é assim que a Margaret Sanger pensava e, infelizmente, ela conseguiu atingir esse objetivo, né? Porque as mulheres negras, levantando essa bandeira, né, de toda uma construção, uma engenharia social, essas mulheres levantando a bandeira de que estão se apropriando do seu direito, meu corpo, minhas regras, né? O direito da mulher negra, a voz da mulher negra, aí faz com que as mulheres negras caiam numa armadilha. Elas veem o aborto como direito, mas na verdade o aborto é uma violência, né, contra a sua própria raça, uma violência contra a sua própria família. Resulta aprobado con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención. Resulta aprobado. Se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo. Yo soy madre de una nena y sé que va a tener más derechos el día de mañana y eso no nos deja de mover. Sabemos que nos falta un montón, que tienen que salir las que están presas, que tienen que poder estar con nosotras y vamos a seguir por eso en la calle, pero hoy estamos felices
logramos un derecho. It's fantastic, honestly. The power of seeing it come true after so many years that it's been happening, the change that has been pushed throughout all of our society in the last years has been revolutionary, and the energy. O que acontece com um país que assina uma lei que descriminaliza o aborto? O que acontece? Gente, a gente tem que olhar para toda essa questão como espirituais que nós somos. O mundo espiritual ele é mais real do que a gente pode imaginar, muito mais real do que o próprio mundo material. E o reino das trevas, eles trabalham de maneira legal, de maneira legítima. É preciso que se abra uma porta, é preciso que se autorize. Quando a liderança de uma nação assina uma lei permitindo o aborto, permitindo que essa cultura de morte seja legalmente permitida em território, naquele solo, o que acontece? Uma porta espiritual das trevas para espíritos malignos de violência, de morte, de suicídio, de miséria, de pobreza, entrem e comecem a varrer toda a nação. Então é impressionante que a Argentina tem passado por vários golpes, porque é um país que infelizmente tem sido governado por líderes que têm uma grande... acabam reconhecendo essa agenda de morte como algo bom, né, para a nação, algo legal, que tem um grande fascínio por toda essa agenda perversa de destruição, né? Então, chegou ao cume disso quando eles legalizaram o aborto, mas não demorou muito tempo para que a gente pudesse ver o que isso trouxe para toda a nação. A Argentina, que foi considerada a Europa na América Latina, um país extremamente desenvolvido, economicamente forte, agora está numa decadência terrível. As pessoas estão buscando nos lixões uma alternativa, né, para os seus ganhos, até mesmo procurando comida, por causa do caos em que a Argentina está se afundando. Então a gente tem que pensar nisso. Uma legalização do aborto não é só garantir que clínicas estejam espalhadas por toda a cidade, para que as mulheres estejam com seus direitos de abortar garantidos. Não é só isso, nós estamos mexendo com o mundo espiritual, nós estamos mexendo com uma cultura de morte, com assassinato, com a perversidade que traz maldições sobre toda a nação. Então, essas mulheres que ficaram ali, né, comemorando, como se elas tivessem, nossa, ganhado algo que vai trazer tantos benefícios, na verdade elas não sabem nem o que elas estão fazendo, não é possível, né? Elas não têm ideia. Como é que alguém comemora o direito de matar o seu próprio filho no ventre? Né? Como é que alguém pode celebrar isso? Só que isso traz implicações espirituais, né, que a gente consegue ver a olho nu sobre toda uma nação. E a pobreza, a fome, a miséria, a violência é consequência disso. Então, por isso que a igreja americana, ela lutou durante 50 anos para que essa lei do aborto fosse revogada, até porque ela foi toda articulada em cima de mentiras. E aí, quanta violência, quanto sofrimento, quantas maldições foram trazidas para a sociedade americana decorrente disso. Então, isso não é uma brincadeira. Então, olha, isso aqui é um dado dos Estados Unidos. Então, em um ano, só este ano, né? Isso aqui eu peguei agora, então até o mês de outubro, nos Estados Unidos foram realizados 34.879.530 abortos. E as clínicas da Margaret Sanger são as principais responsáveis por isso. Eu agora vou mostrar um vídeo para vocês de mulheres que abortaram, e aí a gente vai poder ter uma melhor percepção do sofrimento que isso gerou para a vida delas. On the vacuum machine, and it was a loud, horrible noise. The sound of that vacuum machine, I'll never forget that noise. The awful sound of the vacuum extracting the baby. The sound of this machine was like this ghoulish generator, and then the pain hit me. I literally felt like my soul was being sucked out that day. It was excruciatingly painful, and I almost passed out.
And immediately the tears just started rolling down my eyes. And I remember laying there crying and wishing that I could stop it, but it was too late. They sucked the life out of my body that I knew I'd never be able to get back. And I knew right then and there I had made the biggest mistake of my life. I heard the sound of the vacuum, and all of a sudden I saw a splattering of the blood, and I knew my baby had to be in that jar. And that memory burned in my mind because I realized that was the only remains of the child that I had had inside of me. And I heard one nurse say to the other nurse, "It's twins." And then she took the trash bag and she tied it in a knot and she walked out with the twins in that trash bag. I was hysterical. I was crying, and for the first time, maybe because I was heavily medicated, I felt free to call out and say, you know, it was my baby, it was my baby. I knew deep inside of me that what I had done was take the life of my own child. That opened my eyes to what abortion really was, and I knew that when I walked out of that abortion facility that day that I would never have anything to do with abortion ever again. All the feminists said is my body, my right. This was going to help me. Why didn't I feel that way? They said my life would get back to normal again. It's never been back to normal again. The grief and trauma and shame that we as women deal with this choice, I wouldn't wish on my worst enemy. I had nightmares. I became depressed. I wanted to meet them. I wanted to see what they would have looked like, hear their voices. It affected me as a woman, as a mother, as a wife. It finally just get to a point where I no longer wanted to live. I felt I could no longer go on. In the middle of the night, she woke up and she was just crying. And I looked in her face and I just saw terror. I began to have suicidal thoughts, and I made a suicide attempt. I turned the gas on in the oven, and thank God a friend came to the door. I tried 2 other times to kill myself as well. There's not enough tissue in my office to handle the tears of the women when they realize that they may have killed the only baby that they will have. The doctor told me that because of all of that scarring in my uterus from the abortions, that I had been left infertile and that most likely I would not become pregnant again. I was 16 when I had my abortion. I'm 48 now, and I'm still coming to terms with the fact that I'm never going to have children the normal way. I lay on the table and started thinking, how am I going to tell my husband that I'm not going to be able to have children with him? It was the reality of knowing that the only 3 children I would ever bear, I killed. I thought many times, well, I won't be able to be at my little girl's first birthday party. I won't be having those father-daughter talks. I won't be able to take her to school the first day or walk down the football field at homecoming. I'm going to miss those occasions. I would just encourage any woman that found themselves in the same situation that they would really think twice about it, and that they wouldn't let fear lead them to make a decision that they would regret the rest of their life. You don't want to live a life of regrets, wondering what your child looked like, wishing you could hear their laughter, because one day you will experience that if you choose to give your child life. There's life and joy for everyone in America, and that should be from fertilization to natural death. And so I invite you today and always, it's very important to just choose life. Many women have had abortions, and there's no place for them to go, to have the voice, to say it. I think there's a lot of women in hiding because of still the shame of admitting it and its impact in their life. So what I would want to say is take courage and do so for yourself and for the memory of that child.
Então eu te chamo agora para a gente refletir um pouquinho. O que a Bíblia diz sobre o aborto? Como é que uma pessoa crente, uma mulher cristã que cresce dentro da igreja, o que faz ela pensar em algum momento que, de fato e de verdade, o corpo pertence a ela e as regras quem define é ela? Então, meu corpo, minhas regras. Como é que uma mulher que cresce na igreja, ela chega à conclusão de que ela tem direito de abortar? Como é que isso acontece? Por que isso acontece? O que a Bíblia tem a dizer a respeito do aborto? Se a gente for olhar, né, esse texto tão lindo, quando Maria visita Isabel, Maria já tinha sido alertada pelo anjo de que ela geraria o Messias, o Salvador do mundo, e Isabel estava também gerando um profeta, né, aquele que viria antes do próprio Cristo. E olha o texto, como é lindo esse texto. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do seu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurado a que creu, pois onde cumprisse as coisas da parte do Senhor, que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então a Bíblia está falando aqui, olha, essa criancinha, ela não só já é um ser humano gerado, mas como também a criança tem até uma percepção profética. João Batista, no ventre de Isabel, reconheceu que Jesus ali, o Messias, estava no ventre de Maria. Houve toda uma agitação, houve toda uma alegria sendo exibida. Olha que tremendo. Isabel teve esse discernimento, né? Então, toda essa agenda de morte, ela diz que não passa de uma manchinha, não passa de de um fetozinho que ainda não tem vida, mas a Bíblia deixa bem claro que é uma criança, né? E se a gente continuar nos textos bíblicos, a gente vai ver quantas vezes isso fica claro, né? Aquele que me fez no ventre materno não os fez também? Não foi ele que nos formou a mim e a eles no interior de nossas mães? Está falando da intervenção do próprio Deus, né? O Deus que nos forma no ventre da nossa mãe. Salmo 71, 6 diz: Desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentaste. Desde as entranhas de minha mãe, eu sempre te louvarei. Salmo 139, Davi fala: Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como é tremendo! A gente vê que Deus nunca, jamais tratou qualquer período da gestação como algo sem vida, sem valor, sem importância. Muito pelo contrário, Deus, quando ele vai falar sobre crianças sendo geradas, ele trata como seres que foram chamados antes da fundação do mundo para andar debaixo de boas obras, para serem filhos legítimos através da adoção por meio de Cristo Jesus. Deus, ele tem planos para cada um de nós, tem planos para cada criança gerada, mas essa cultura de morte que quer deixar com que o aborto seja cada vez algo aceito e visto como natural, ela se levanta contra Deus. Ela se levanta contra os valores do próprio Deus. É uma violência, é uma perversidade inegociável para Deus, inegociável. Existia toda uma cultura entre os cananeus de queimar os seus filhos recém-nascidos para um demônio chamado Moloque. E Deus demonstrava todo o seu repúdio, o seu ódio a essa cultura tão perversa. E a gente vê isso nesses versículos. Ezequiel 23 diz: Porque adulteraram, e sangue se acha nas suas mãos. Com seus ídolos adulteraram, e até seus filhos, que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumirem. Jeremias também diz isso:
porquanto me deixaram e alienaram este lugar. E nele queimaram incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá. E encheram este lugar de sangue inocente, porque edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo em holocausto a Baal. O que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me veio ao pensamento. Deus disse, eu jamais pude imaginar uma coisa dessa. Eu nunca pedi isso para o meu povo, esse tipo de sacrifício, de ritual. Ezequiel 16 também diz, além disso, tomaste a teus filhos e tuas filhas, que por mim geraras, e os sacrificaste a eles, para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Mataste meus filhos e os entregaste a eles, para fazerem passar pelo fogo. E essa imagem aí do fundo é a imagem do deus Moloque, que está lá na Grécia em exposição. Então essa nossa sociedade, essa geração, ela está cada vez mais enraizada numa cultura de morte. O valor pela vida está cada vez mais longe da nossa realidade. Então é impressionante que pastores, líderes de igrejas protestantes e católicas que se dizem cristãos, membros dessa comunidade cristã, que sabe o repúdio de Deus, né, a esse tipo de cultura de morte, ao aborto, ao assassinato de crianças inocentes, como essas pessoas se convencem de que isso é um direito? Como elas se convencem de que isso deve ser uma pauta política legalizada? Como elas se convencem disso? Você nunca vai ver essas ONGs trabalhando, né, para que creches sejam construídas para essas mães não abortarem. Você nunca vai ver palestras para essas mães de comunidades pobres dizendo para elas, né, o quanto é importante preservar a saúde do seu filho no ventre. Não tem isso. O que tem é um estímulo, é todo um esforço, é todo um trabalho para convencer essa mãe de que ela tem direito ao aborto. Então, a gente precisa, e eu acredito que hoje é dia, se você ainda acredita que o aborto é um direito, que tem a ver com a saúde da mulher, se você ainda acredita que o seu corpo é você quem determina o que vai fazer com ele, seu corpo, suas regras, né? Que todos esses dados, que todos esses vídeos possam em nome de Jesus, te libertar dessa mentira maligna. Você não é senhor do seu próprio corpo. Você vai prestar contas a Deus. E o aborto é um assassinato, sim. É tempo de nós chamarmos o pecado de pecado. Parar com essas fantasias mentirosas, esse engano perverso que acaba entorpecendo o entendimento, que faz com que a gente viva num mundo extremamente fantasioso, mentiroso, como cegos que tropeçam em plena luz do meio-dia. Nós precisamos acordar, chamar o pecado pelo nome. Aborto é algo terrivelmente rejeitado por Deus. Deus não compartilha disso. Há implicações espirituais. Vocês ouviram todas aquelas mulheres falando sobre o quanto o aborto trouxe depressão, desejo de morte, tristeza, frustração. Então, o aborto não vai te trazer dignidade, nem uma sensação de satisfação, de desejo realizado, de conquista de direitos. Muito pelo contrário, vai te trazer muitos prejuízos emocionais, espirituais. E sobre a nação que legaliza o aborto, há toda uma devastação que entra e traz prejuízos para as famílias, para as comunidades, para o indivíduo. Quando a gente abraça a cultura das trevas, quando a gente abraça essa cultura de morte, aquele que veio para matar, roubar e destruir, ele tem autoridade legítima para causar o caos, a desordem e a destruição que ele precisa. Então, como Igreja de Cristo, nós precisamos pensar sobre isso. Fale no seu grupo a respeito da sua compreensão sobre o aborto. Você vai ter que se posicionar, isso vai custar de você. Se você falar isso no seu trabalho, na universidade, na escola, claro que vão se opor, claro que vão zombar de você, mas agora você tem um conhecimento. Você pode trazer toda a pauta da Margaret Sanger, né, como ela odiava os negros, como ela odiava os latinos, como ela acreditava que eles eram indesejáveis, que através de todo esse direito, né, existe, na verdade, um golpe. Isso é uma armadilha.
O que se pretende é realmente que as sociedades mais pobres sejam exterminadas, para que o mundo não entre num desequilíbrio, que é o que eles acreditam. Por que que os milionários não abortam? Por que que as famílias poderosas não abortam? Não abortam. Não abortam porque isso não é para eles. Essa agenda, toda essa proposta é para a comunidade pobre. É para aqueles que eles entendem que são as ervas daninhas. É aqueles que vão, de certa forma, enfeiar um jardim, né, que eles estão construindo, um jardim social, e não é permitido nesse jardim, né, que algumas etnias, os indesejáveis, ocupem esse espaço. Então, você perceba toda essa trama por trás dessa agenda de morte, que é o aborto, né? E para finalizar, eu vou passar um vídeo de um rapaz que ia ser abortado, mas foi para adoção. Eu espero que ministre o seu coração e você entenda que há alternativas, que não são essas que são vendidas aí fora. E como igreja, nós precisamos nos posicionar nesses dias como luz que brilha no meio da escuridão. Deus abençoe você. I know I was meant to be. This life was meant for me. Though you went through so much pain, all your tears, they were not in vain. Although you could not see what God had planned for me. God